minutinho que a gente Primeira vez, não, velho, o que acontece. Primeira vez mesmo. Ao vivo e a cores, esse é o... Né? Esse quando é a gente o faz ao vivo, engraçado. essas são as peripécias que acontecem, não tem muito jeito, faz parte da brincadeira. Pronto, Quantas redes de televisão já perderam o sinal, né? A gente já está num novo canal. Opa! Então, peraí que eu vou passar para vocês. Deixa eu pegar a transmissão aqui. Isso vai exigir que as pessoas também se direcionem para esse canal, Wellington? Para esse novo canal, exatamente. Tá ok. Eu só não entendi se a gente vai ter que disponibilizar um novo link para o pessoal, é isso? Isso. Exatamente. Ó, eu tô te mandando, Fernando. Manda para mim também, Wellington, que tem aí. Tô te mandando agora. Eu já volto na imagem, tá? Você manda para nós também, Wellington? Tô mandando já. Já volto na imagem, tá? Agora já estamos ao vivo. Você manda para nós também, Wellington? Tô mandando já. Se você me mandar, eu também divulgo aqui. Te mandei no WhatsApp. Não, eu já entrei. Então eu vou falar aqui para todo mundo. Uhum. Qual é? Pessoal, o novo link para vocês conseguirem continuar assistindo com imagem e vídeo é youtube.be. Então, Y-O-U-T-U. Não, mas aí, quem tá aí, Aurélio, não tá vendo. Quem tá aí já tá no novo. Você tem que mandar, é para quem tem que entrar, né? Tá. Esse é para quem tem que entrar. Então não tem jeito. Entendeu? Entendi. Ó, já estão entrando. Já tem gente falando que conseguiu. Legal, Paulo. Tá perfeita a imagem. Parece que tinha comentários, Wellington, no vídeo anterior, pelo que estão me passando aqui. Não sei se você consegue acessar. Acho que sim. Amigos nossos de Ponta Grossa estão dizendo que tinham feito comentários lá. Vamos voltar, né, Aurélio? A gente vai Vamos. Eu acho que eu vou dar uma recapitulada geral e aí você complementa o que... Agora já está todo mundo conseguindo. Deu certo. Acho que começar do zero, né? Eu acho que vale a pena. Do boa noite para frente, do boa tarde para frente. Muito bom. Podemos continuar então, Wellington? Pode sim. No meu YouTube não está aparecendo a imagem do Paulo. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Bom, boa noite novamente. Nós tivemos um pequeno desacerto técnico aqui. Algumas pessoas que estavam nos avisando que conseguiam ouvir, mas não nos assistir. Então, nós fizemos um novo relink aqui e agora estamos novamente ao vivo. Hoje o nosso Conversa de Quem Entende Digital é sobre proteção do estacionamento junto a seus clientes e o alcance de sua responsabilidade civil. Nós estamos com o Dr. Paulo Bozizio, que é da FBB Corretoras de Seguros. Eu vou pedir para ele depois novamente se apresentar e antes disso eu vou fazer um rápido resumo aqui do que a gente já conversou para a partir daí todo mundo estar na mesma, como o pessoal diz, na mesma página. Nós começamos tratando
do cuidado que a gente tem que ter na contratação de um seguro de uma empresa junto a uma corretora, né? uma empresa de estacionamento. O Paulo comentou que são 3 grandes fatores que são importantes serem observados: a competência e a capacidade técnica, inclusive a qualificação, né? A certificação do corretor, não só no sentido dele ser um associado da SUSEP, mas também ter especialidade no ramo, no segmento que ele está trabalhando. Mesma coisa com a corretora, observar o quanto ela tem de vivência, de experiência em cada segmento de seguro que ela faz e, finalmente, a escolha adequada da seguradora, porque dependendo do padrão, do estilo, da forma, dos processos que você tenha dentro do seu estacionamento, existe uma seguradora que vai ter um produto mais adequado para você. O grande perigo aqui é se fazer essa escolha por uma simpatia de uma seguradora ou, pior ainda, por uma questão de custo, e isso depois custar muito mais caro do que você investiu na contratação dessa seguradora. Então, agora eu passo a palavra para o Paulo para que ele possa complementar as minhas considerações e, a partir daí, a gente tocar o barco. Perfeito, Aurélio. Muito obrigado pelas considerações. Boa noite novamente para o Wellington, para o Aurélio, para o Fernando, para todos os espectadores deste programa, que tem uma elevada audiência extremamente qualificada. Agradeço novamente a oportunidade, em meu nome, em nome da FBB, Corretora de Seguros, em nome do mercado como um todo. A gente tem uma oportunidade única de poder falar sobre seguro de estacionamento, falar sobre as obrigações, os direitos, as responsabilidades, a possibilidade da proteção. É muito gratificante a gente ter este bate-papo. Como eu sempre falo, não sou professor, ninguém está aqui para dar aula para ninguém, a gente está aqui para conversar. E agora até pela segunda vez, né? Porque a gente fez todo um treino de 20 minutos falando. Agora vai sair melhor, o Paulo. Agora não pode fez um esquenta, agora vai né? sair bacana. Aí a gente fez um esquenta. Ter esse papo leve, eu vou resumir o que a gente já falou, foram quase 20 minutos falando, mas acho que o Aurélio foi muito feliz nas suas colocações, então eu vou recapitular. Então, a FBB Corretora de Seguros, fundada pelo Flávio Bozizio, é uma corretora líder hoje no mercado de estacionamento, está desde 1990, em agosto vai fazer 30 anos no mercado. Nós temos, sim, a especialidade, somos líderes no mercado de seguro de estacionamento, mas temos outros produtos, todos, na verdade, mas somos especialistas, e isso é um dos diferenciais que o Aurélio estava comentando, a especialidade para fazer a consultoria, para proteger o nosso cliente, o estacionamento, para dar mostrar para ele as soluções para os problemas no ramo, para o gestor do estacionamento. Então, estamos aí, eu sou especializado hoje pela Getúlio Vargas, pela FGV, em responsabilidade civil, com a minha tese em estacionamento. Então, a gente sempre está se aprofundando, tanto eu, o Flávio e toda a nossa equipe, e para poder se capacitar, seja tecnicamente, seja junto ao mercado como um todo, para entregar o melhor produto, melhores soluções para o cliente. E isso vai de encontro com o que o Aurélio estava falando em relação a termos quais são as situações que o cliente precisa analisar para contratar um seguro. Então, acho que realmente que a necessidade de saber do corretor de seguros, se o corretor de seguros é um especialista no produto dele, não só no caso de estacionamento, mas em outros produtos, quando for contratar um produto específico, saber se ele entende esse produto, se principalmente, não só saber se ele é regulamentado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que o corretor precisa ser qualificado para tanto, tem que ter essa autorização, mas também é importante saber se ele é especialista no produto. E aí, sendo especialista, sabendo o diferencial de cada seguradora para apresentar para o cliente, aí sim apresentar uma seguradora adequada. No caso de estacionamento em si, como a gente falou, é um ramo muito complexo, muito difícil de ter aceitação nas seguradoras, basicamente por causa da sinistralidade, mas a FBB tem as seguradoras parceiras, decorrente desses 30 anos de experiência, fazendo um trabalho para gerar um resultado ao nosso cliente, também disponibilizar para a seguradora uma carteira que conseguimos trabalhar. Tem que ter sempre, o Flávio até
fala muito do ganha-ganha para o segurado, para todos os elos da cadeia, a gente ter essa condição, porque não adianta, foi o que ele falou, vou te apresentar o melhor preço, mas às vezes não tem a condição necessária que aquele cliente precisa. Então, a gente, como eu dei o exemplo anterior, acho que vou repetir, para todo mundo ouvir, nós somos uma corretora, principalmente no nicho especializado, no nicho de estacionamento, mas então a gente é uma corretora que gosta de trabalhar como se fosse uma boutique especializada, pegar o cliente, não o cliente entrar na loja e compra a camisa, eu quero uma camisa, o vendedor vai lá dar a camisa, qualquer camisa para ele, sem saber o gosto, o número, não. A gente quer saber o número, o tamanho, a cor, o tecido, é a mesma coisa aqui, a gente vai pegar ele, vai tratar ele, e não adianta ele ligar e falar, eu quero um seguro, quanto que é? Não, tem que saber quais as condições que ele trabalha, como ele... Isso é para o bem dele, porque não adianta depois fazer o seguro e não receber a indenização para o cliente dele. Então, a gente vai saber quais os sistemas de gerenciamento que ele trabalha, como que é o controle dele, a gente vai dissertar um pouco mais das exigências das seguradoras para poder passar para ele um produto adequado. Porque não adianta ele ter um sistema de ticket manual e eu oferecer para ele uma seguradora que exige câmera, que exige ticket informatizado, por exemplo, que na hora do sinistro não vai indenizar ele. Então, a gente precisa, e o cliente precisa se sentir confortável, não? Ele saber que o corretor que ele está procurando é um corretor que vai intermediar, que vai procurar a melhor opção de seguradora, mas sabendo que é para aquele cliente específico. Não adianta querer generalizar. Então, esse é um dos diferenciais que a gente precisa, e o cliente precisa estar muito atento, porque não adianta ser só o preço, como o Aurélio bem falou. Tá? E tem aí um componente que é muito interessante, Paulo, que é, às vezes, você escolhe uma camisa e o vendedor tem que ter a coragem de dizer, olha, essa camisa não ficou legal para você. Isso ocorre também na seguradora, ou seja, este não é o melhor seguro para você. Às vezes, você, como consultor dele, né, não tanto como vendedor, mas como um verdadeiro consultor, tem que dizer para ele, você não vai estar bem atendido com esta pólice ou com este tipo de seguro, né, Paulo? Aurélio, na realidade, eu não me considero vendedor, eu não sei vender. O que eu sei fazer, o que eu amo fazer, eu aprendi isso, e aqui o que a gente faz, eu, Flávio e toda a equipe, tentamos fazer da melhor forma possível, é consultar, é proteger, é entregar uma solução adequada para o cliente, do jeito que ele pede e fala, eu quero isso, eu preciso disso. E aí a gente vai chegar e falar, você vai ter isso, ou você não vai ter isso, mas eu posso te dar essa alternativa. Olho no olho, agora é câmera por câmera, mas muito transparente. Quem é nosso cliente sabe que a nossa cotação no ramo de estacionamento tem lá quase 3, 4 páginas de isso não vai cobrir, isso vai ser assim, isso cobre assim, porque é o que eu sempre falo, a gente, quando eu comentei que a gente trabalha no mercado de corretores, na parte política, de sindicatos, clubes, a gente faz isso muito para trazer o mercado mais próximo ao consumidor, para desmistificar essa história de que seguro, quando precisa, não vai ter. Eu não sabia. Não, a gente quer fazer um trabalho institucional no mercado como um todo para trazer o seguro de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais objetiva. Isso tem uma frase muito bonita que a gente tem que fazer com que o seguro seja, no momento importante, no momento da entrega, ser valorizado pelo cliente. Então, no seguro de uma morte, que é o momento mais trágico de uma relação, principalmente familiar, o seguro tem que estar presente ali e minimizar todo esse prejuízo. É a mesma coisa, guardadas as proporções, no seguro de estacionamento. Não adianta a gente fazer a entrega na venda e não entregar o sinistro. Então, por isso que a gente faz questão de mostrar para eles todas as condições, as principais situações que podem infringir numa contratação, que pode, numa indenização, mostra pontualmente cada caso. E é isso que a gente faz, essa consultoria, porque vender não é o caso. O estacionamento é o que eu falei. Seguro de automóvel é um seguro muito mais popular, não é fácil de vender, mas as pessoas conhecem mais. O seguro de estacionamento, não. O seguro de estacionamento, nem as seguradoras têm um produto no mercado disponível, então você tem pouquíssimas seguradoras, e aí, obviamente, reflete em pouquíssimos corretores. O corretor tem que ser especializado e o cliente também tem que entender. E hoje em dia, o nível do conhecimento dos clientes
E o nível de exigência dos clientes está muito alto. Tanto o dono do estacionamento, os gestores estão com nível alto, então a gente tem que estar muito preparado para poder entregar os questionamentos que ele pede, e o nível do cliente do estacionamento também é alto. Então, ele também, o dono do estacionamento tem que ter um produto muito bem robusto, um produto muito bem feito para poder atender a exigência dos clientes dele. Legal. Eu queria entrar... eu tenho duas perguntas aqui, mas eu vou colocar uma primeira, que foi um questionamento que nós já recebemos de alguns clientes, inclusive de um cliente teu, que tem a ver com um fator crítico chamado motocicleta. O que você poderia nos ajudar nesse sentido aí? É realmente tão crítico assim esse tipo de veículo? Com certeza, com certeza. A gente vai falar um pouco mais sobre as exclusões, as condições da apólice, a responsabilidade civil em si, e uma dos tópicos que eu ia falar era da moto, porque é um dos pontos polêmicos. Principalmente porque envolve diretamente a disposição, a vontade do dono da moto, do cliente, do usuário, em cumprir uma orientação, na verdade não é nem de orientação, uma exigência das cláusulas de todas as apólices de seguro de estacionamento. Vamos só fazer uma breve síntese aqui. O seguro de estacionamento, ele é um contrato, como todo contrato, tem os deveres e os direitos de ambas as partes, da seguradora e do segurado. Nós, como corretores, intermediamos isso. E então, a gente não é a parte no contrato em si, mas a gente tem a obrigação de passar essas exigências. E uma das exigências que a gente mais passa para o estacionamento é a questão da moto. E a moto tem duas situações. Muita gente só pensa em uma, que é a barra de ferro fixada no solo, que é onde a moto tem que estar acorrentada com passar uma corrente e presa com cadeado na roda da moto numa barra de ferro, numa argola que esteja chumbada no chão. A questão maior é o seguinte: o cliente, dono da moto, nunca quer pôr. Então, a primeira dica e a primeira orientação assim, fundamental para cumprir essa exigência, que é a exigência hoje da apólice, dessa alternativa, é informar o cliente. O cliente tem o dever, aliás, desculpe, tem a obrigação, o estacionamento tem a obrigação, dever o estacionamento, de informar. Isso é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele tem que, se ele cumprir essa informação, já é um passo numa eventual briga judicial, tá? Então, se ele informar claramente, olha, aqui está meu espaço de moto, mas, senhor usuário, favor acorrentar a sua moto na barra de ferro ou na argola, chumbada ao solo, pois, caso contrário, não teremos responsabilidade por essa situação, pela subtração do seu veículo, e o nosso seguro não pagará. Tem muitos clientes pondo essa placa, já é uma placa antiga, mas tem muita gente pondo claramente, olha, não vou me ser responsável e o meu seguro não vai cobrar. Por que está pondo até a palavra do seguro? Porque o seguro foi contratado para indenizar ele. Então, ele está sendo transparente, informando que uma cláusula no seguro existe e essa cláusula está aqui. E não é nenhuma cláusula absurda de cumprir. Ele não está cumprindo porque ele não quer. Claro que você tem algumas motos que podem não passar corrente, é uma situação à parte, que é uma segunda situação que eu vou falar. Mas a grande maioria que a gente precisa tratar aqui, o cliente não quer por não querer pôr a moto ali. Às vezes eu vou pôr a moto na vaga. Mas se você falar, olha, a sua vaga de carro é de carro. Não, eu tenho a vaga aqui de moto, específica para moto, e está aqui informando, o judiciário já começa a ver com outros olhos. Claro que você vai ter, e tem ainda decisões do juiz falando, essa informação aqui não corresponde, é leonina, é abusiva. Mas se você chega e fala, olha, dê um espaço exclusivo para cuidar melhor da moto, onde se eu tiver a moto junto com os carros, pode cair, pode bater, mas eu estou pondo ela aqui guardada, dando todo o zelo para ela, estou informando claramente o que ele tem que fazer. Tem gente que vai além, tem gente que deixa a corrente ali para ele, tem gente que deixa cadeado para ele. Eu acho que não há nem necessidade disso, mas só porque todo motoqueiro, todo usuário de moto tem a sua corrente, tem o seu cadeado. Então, você está disponibilizando isso. Já é um passo muito assertivo para reduzir uma eventual perda de uma ação judicial. Então, eu acho que essa é uma situação para a moto
dar informação. Não é só pôr a barra chumbada ali, não. Você tem que pôr claramente, de uma forma muito ostensiva, de que eu tenho um cliente que colocou, mas assim, ele colocou claramente, falando, olha, após consulta ao advogado e a cláusula da pólice, e copiou a cláusula da pólice e deixou claro. Eu achei interessante. Isso que não está tendo problema nenhum. Aí cabe a cada cliente. Você tem clientes que estão dentro de um estabelecimento que não pode fazer uma coisa muito ostensiva, mas uma placa claramente informando as obrigações é o primeiro passo que eu recomendo. A segunda situação, para deixar claro, às vezes não tem a barra de ferro, você pode ter um espaço exclusivo e fechado para moto, que nem gaiolas de shopping. Então, para aquele empreendimento, para aquele local que não tem como pôr a barra de ferro, você pode fazer um espaço de acordo com a necessidade do estacionamento, de acordo com o número de motos, para ele colocar lá. Então, e aí você vai ter que ter uma pessoa para controlar o acesso do usuário da moto. E aí você não precisa acorrentar, você não precisa acorrentar a moto na barra de ferro, não precisa tomar nenhuma providência nesse sentido, mas tem que estar dentro de um espaço exclusivo, fechado, acorrentado e trancado, com uma pessoa controlando o acesso das motos. Tá? É uma segurança, tá? Só para deixar claro, eu não quero me estender, apesar que eu vejo que é um ponto muito tocado, é uma dor aí, acho que muito complexa dos estacionamentos, mas não quero me estender muito mais, mas se tiver perguntas, estou à disposição. Mas, assim, eu acho que é uma segurança para o estacionamento e é uma segurança que você repassa para o teu cliente, olha aqui, ó, eu cuido da sua moto, eu te informo, eu faço do jeito que não vai te dar dor de cabeça na hora que acontecer alguma coisa. Legal. Isso esse é um dos pontos importantes que sempre a gente foca, fala, conversa com as pessoas. Parece que a gente tem algumas informações, né, Wellington? A gente tinha 3 perguntas justamente nesse sentido que você acabou respondendo, que foi a questão do usuário que não quer prender a moto e qual a responsabilidade do estacionamento, como tratar isso. O usuário em condomínios, tem uma pergunta aqui da Autopark também sobre a questão de não querer parar a moto no local destinado à moto, e sim numa vaga de carro, porque eu tenho direito à vaga, eu sou proprietário daquela vaga, então nela eu faço o que eu quiser. Eu acho que o que você disse muito bem exatamente, se eu balançar de cabeça, você é proprietário da vaga e não do empreendimento, né? E você está tendo a vaga da moto. Exatamente. Mas eu acho que o grande segredo é o que você disse, é a comunicação, ou seja, você deixar isso claro no contrato, quando ele fez o contrato, dizer quais são as regras, onde é o estacionamento de moto, como ele precisa parar a moto, como ele precisa prender a moto, o que diz a apólice de seguro, essa sugestão de colocar o que diz a apólice de seguro é um complemento importante, ou seja, não é uma decisão minha. A apólice de seguro diz que a regra é essa e colocar isso no contrato e nos avisos é importantíssimo. Não tenho dúvida. E tem um componente que é interessante aí, que tem a ver com, se bem feita essa comunicação, ela gera uma percepção do cuidado que eu tenho com o meu cliente. Quer dizer, não precisa ser uma coisa punitiva, não precisa ser uma coisa agressiva, mas precisa ser enfática, como você falou, eu concordo plenamente com isso, Paulo. Mas ela pode ser o seguinte: olha, eu quero que você tenha certeza que o seu veículo, seja ele um carro, uma moto, seja lá o que for, está bem protegido. Né? Essa é a minha preocupação. Todas as conversas, inclusive treinamentos, a gente agora, né, obviamente, por questões óbvias, a gente não tem dado, mas antigamente a gente dava treinamento, antigamente não, 3 meses atrás a gente dava treinamento direto para manobrista. Então a gente falava direto com a pessoa que está tratando com o cliente e falava para eles, qualquer situação, não só de moto, mas qualquer situação, mostra que o que você está pedindo para o cliente, você está querendo cuidar do patrimônio dele melhor. Que, mas é um valet que às vezes tem 5 minutos de demora. Avisa antes que o percurso é assim, assim, assado, até para, dependendo da cidade, tem obrigação, é obrigação legal colocar o percurso ali no valet, mas além disso, você está explicando e você está falando, olha, vai demorar 5 minutos, porque a gente está parando num lugar assim, tem aqui, vai mais devagar, até mesmo dentro, às vezes o cliente fala da chave, deixa a chave no para-brisa. Não, senhor, não vou deixar a chave no para-brisa aqui na frente,
para não chamar atenção. Então, tudo que a gente fala para o estacionamento, quando for falar alguma coisa para o cliente, principalmente negativa, falar não vou fazer ou precisa ser assim, mostra que você está fazendo para o bem dele, para o patrimônio dele. Então, é exatamente nessa linha que o Aurélio falou. Acho que o Fernando tinha uma pergunta lá também. É só dar um exemplo de que a informação ajuda. Tivemos caso de moto que parava sempre fora do bolsão de motos, tá? E já tem veículos que param indevidamente em vaga de deficiente. Então, um negócio que funciona é como se fosse uma multa moral. Você coloca lá, o funcionário vai e coloca na moto ou no carro a informação do que ele está infringindo a regra, tá? De forma que acontecer alguma coisa, guarda essas ocorrências, isso te ajuda na defesa. O cara, você avisou que ele parou numa vaga deficiente. Quando o poder público multar o cara, ele não vai para a administração reclamar que multaram nem nada se ele tem um histórico já de ocorrências. Nós tivemos um caso há muito tempo no shopping do Rio que o cara botava a moto em qualquer lugar. E quando aconteceu um problema com a moto, ele foi reclamar e, tinha a corrida de quantas vezes foi orientado que existia um bolsão. Então, o cara nem atrás, nem entrou, nem brigou, porque ele viu que ele estava errado, entendeu? Perfeito. Deixa eu até fazer uma colocação aqui, nessa linha também do Fernando, e aí me lembrou de uma situação que já aconteceu mais de uma vez, o cliente colocar a moto em lugar errado. E aí é importante orientar aos colaboradores das empresas de estacionamento a não mexer em hipótese alguma na moto. Está no lugar errado, que seja 1 metro para a linha, vou pôr para trás. Não mexa. Notifica, tira a foto, tenta chamar o cliente, mas não mexa na moto, não empurra a moto, porque em várias situações a gente já teve problemas com isso. Às vezes o cliente foi empurrar a moto, caiu a moto, o cliente não, o manobrista foi empurrar a moto e caiu, derrubou e quebrou. Ou só o fato de ter uma linha 1 metro para o lado, o dono da moto chegou e falou: mas peraí, minha moto não estava aqui, estava 1 metro para o lado, agora ela não está ligando. Aí começou a criar um monte de problemas. Então, assim, não, como diz o jargão popular, não pode dar sopa para o azar. Então, não mexa na moto quando ela estiver fora do lugar. Acho que vai de encontro com o que o Fernando estava falando. Muito bom. Fernando, eu vou querer que você faça um exercício agora e fique do outro lado da mesa. Fernando não, Paulo. Paulo, desculpe. Estava olhando o Fernando. Obrigado, Wellington. Paulo, eu queria que você agora fizesse o exercício de mudar o lado da mesa e entrasse na cabeça dos contratantes, daquele dono de estacionamento que que já tem um seguro, ou está renovando o seguro, ou está insatisfeito com a seguradora e quer trocar, mas pensando na cabeça desse sujeito, quais são as exigências, quais são os pontos que ele não pode deixar de pensar, de perguntar e de ter certeza que está coberto na cláusula dele? O que você recomendaria para esse pessoal agora? Perfeita pergunta, muito feliz, Aurélio, essa colocação. E a gente sempre se põe na cabeça do cliente e, quando tem um sinistro, na cabeça do cliente, do terceiro. Então, isso é um exercício que a gente está fazendo, a gente faz diariamente, em todos os instantes. Eu acho que ele precisa sempre perguntar quais são as principais cláusulas, e eu vou dar a resposta aqui, mas ele sempre tem que perguntar para nós, perguntar quando estiver contratando o seguro, quais são as principais cláusulas que podem recusar o sinistro do meu cliente aqui no estacionamento. E a gente já responde basicamente dando essa consultoria. Ticket. Essa é uma cláusula fundamental. O que é o ticket? É o controle de entrada e saída do veículo. É o comprovante de que o veículo estava dentro do veículo. Aí, não vou entrar em detalhes de cada seguradora que nós trabalhamos, mas, obviamente, vou dar um compilado geral e cada caso particular, se surgir pergunta, então aí a gente pode depois eu trato e, se não, os clientes depois, as pessoas que, por acaso, não seja nosso cliente, ficou com dúvida, pode nos procurar à vontade. Mas, assim, você tem alguns modelos, alguns tipos do mercado que usa. Então, a maioria usa o ticket informatizado, que é na maquininha. Que aí tem aceitação. Tem uns que usam ticket manual que precisa verificar. Tem outros que usam
tickets de sistema já um pouco mais sofisticado. Tem um parceiro que eu até assisti a live dele, acho que pode falar de gente que foi na live, Carmob, que é um parceiro nosso excelente, que teve aqui, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Sim. Nosso amigo da Carmob, o Rodrigo. Então, é um sistema muito bem aceito. Não tenho nada, mas tenho a câmera pegando a placa. Ok. O importante é sempre nos passar, por isso que a gente sempre faz pergunta, questionário, para ver a operação dele. Porque às vezes tem detalhes que podem mudar. Então, e aí a gente vai alinhar com a seguradora, vamos explicar. Então, a questão do controle de entrada e saída é fundamental saber, porque na hora de um sinistro, inclusive de colisão, a gente já teve problema de colisão, onde tem a batida lá dentro, sabe que foi lá dentro, foi o manobrista que foi, mas não tem um ticket. Mas a cláusula fala que tem que ter um controle mesmo para colisão. Mas foi bom senso. Aí tem que entrar o corretor, como que a gente sempre faz, para ter esse jogo de cintura e fazer equalizar todas essas situações com a seguradora. Mas para evitar tudo isso, que já pode vir a gerar um desgaste, então vamos ter em mente que sempre pergunte, sempre mostre, sempre fale como é o seu controle, para a gente ver se o controle está de acordo com a pólice, com a seguradora que você está contratando. Esse é um tópico que eu acho muito importante. Da moto, a gente já falou também, é um tópico importante. Sempre perguntar como funciona o horário de funcionamento, se precisa ter alguma funcionário, não ter funcionário também é importante, tá? Aí a gente vai falar, mas é uma cláusula, não é uma exigência, mas é a cláusula franquia, ele sempre tem que saber qual que é a franquia. Os tipos de cobertura, você tem várias coberturas diferentes que a gente pode oferecer, tem a cobertura básica, que seria o incêndio do veículo, o roubo, então é importante, a gente sempre fala, o roubo em si, pelo Código Penal, tem uma definição, que é a subtração do veículo mediante violência ou grave ameaça. Ok, mas você tem algumas situações que são que é furto mediante arrombamento, você tem o furto o furto simples, você tem estelionato, você tem apropriação indébita, então você tem uma série de situações que entre essas não tem cobertura, algumas delas, tá? Então, estelionato, apropriação indébita, furto simples em regra, que é o sumiço do veículo sem um arrombamento, essas situações não têm cobertura. Algumas a gente tem que ficar negociando caso a caso, dependendo da exigência. Então, sempre tem que ser falado. A gente deixa isso por escrito claramente. E ele tem que entender da cobertura dele. A colisão, saber se ele quer colisão, se ele precisa de colisão, aonde cobre a colisão, como cobre. Se é um sistema de self-park, tranca, leva chave de fora, tranca, leva chave, preciso ter a colisão. Essa seguradora que você está me indicando cobre se não for manobrista, essa cobre só se for manobrista. Se é uma seguradora que só cobre com manobrista, não tem sentido nenhum eu oferecer cobertura de colisão para um sistema de shopping que é self-park, exceto a área VIP. Então, a gente vai discorrendo aqui, estou falando as principais, imagina as que não são tão recorrentes, mas podem acontecer. E um mundo, é um universo que a gente quer desmistificar aquela história das letrinhas minúsculas, do escondido. A gente está sempre querendo deixar muito as claras e fazendo essa consultoria. Outra coisa importante, o valor da cobertura. O valor da cobertura é diferente do seguro de carro, que, aliás, o seguro de carro é totalmente diferente do seguro de estacionamento. Como a gente fez, tá fazendo um parênteses, como a gente falou um pouco antes e não estava fluindo, às vezes eu posso falar alguma coisa que eu falei nessa parte da live, então me avisa, já falou, tá? Não tem problema. Mas porque eu falei na primeira parte, então eu estou repetindo algumas coisas. Só não quero repetir nesta segunda parte. Mas eu acho que eu não falei que o seguro de automóvel é diferente do seguro garagista. Então, no seguro de automóvel, você vai fazer o seguro do seu carro, ele é pela tabela FIP. Tem uma tabela de mercado, que é a tabela FIP, que é uma tabela de referência, melhor dizendo, que as seguradoras usam. No seguro de estacionamento, você não tem uma tabela FIP para colocar cobertura. Então, tem que fazer uma parte junto com o corretor. A gente faz essa pergunta, fez algumas perguntas pontuais para identificar qual que é o melhor valor da cobertura a ser contratado. Claro que a gente passa a média de mercado, mas a gente dá alguns parâmetros para ele ver qual que é a melhor cobertura para ele, para não contratar nenhum valor maior, nem um valor menor, para não gastar nem muito mais e também nem ficar desprotegido na hora de um problema. Acho que, basicamente, espero ter tentado responder a tua pergunta de forma muito bem objetiva.
Legal. Eu queria pedir para você comentar aqui uma dúvida da Maria de Lourdes Fernandes sobre ressarcimento sobre objetos, normalmente objetos de valor, deixados dentro do carro, né? Seguro paga, não paga? Como é que funciona esse esquema? Maria de Lourdes, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta que eu já esperava, porque todo mundo pergunta isso. É uma dúvida minha, inclusive. A resposta não é a que todo mundo quer ouvir. Em regra, não cobre, tá? As seguradoras, em regra, não tem essa cobertura, e aí volta aquela situação que aí a gente tem que ver caso a caso, mas a regra é essa não. Porque, basicamente, é muito difícil de comprovar. Mas a gente vai além e, como sempre, a gente tenta fazer, e a gente orienta todos os nossos clientes, respeitando a particularidade, a peculiaridade de cada tipo de atividade dos estacionamentos, mas a gente tenta, de forma massificada, falar para eles colocar as informações, a placa, como da mesma forma da moto, mas de forma visível, informando sobre essa questão dos bens pessoais. Porque não adianta colocar aquela placa, não somos responsáveis pelos bens pessoais, pelos acessórios do interior do veículo. Isso, de fato, não adianta. Porém, se você... Na verdade, piora às vezes. Piora porque ela é uma cláusula... Essa sim é uma cláusula nula. Mas se não, você... porque a hora que você... tem muito... Já vi isso acontecer, de quando a pessoa aciona o órgão de defesa do consumidor, ele parte do princípio de que você está agindo de má fé. E aí, sim, numa argumentação, ele já parte do princípio que você está errado. Mas, ao contrário, Wellington, se você chega e já coloca uma placa, um aviso, uma informação, seja no ticket, seja no guichê, seja na entrada ou saída, uma forma visível, mas tem que ser visível e clara, senhor usuário, caso tenha algum bem dentro do veículo, avise ao nosso funcionário, ao nosso colaborador. Exatamente, é isso aí. E a segurança ao nosso... Isso é totalmente ao contrário do que você acabou de falar, inclusive para o usuário do consumidor. Tá? Isso. Por quê? Porque ele vai ver o papel aí. Porque, na verdade, você está alertando e protegendo. Ele não está só protegendo, como ele está se informando. Então, ele se protege, mas ao mesmo tempo informa o consumidor e, ao mesmo tempo, o mais importante disso tudo, numa eventual ação judicial, você tem, como a gente está falando de uma relação de consumo aqui, a gente tem uma situação que é uma inversão do ônus da prova. Ou seja, em regra, quando você bate no seu carro, estou lá andando e bato o meu carrinho na Mercedes do ano do Aurélio. Pau! Aí o Aurélio vai entrar com uma ação contra mim. Eu vou ficar muito bravo se você bater a minha Mercedes. O Aurélio vai ter que entrar com a ação e ele vai ter que provar que eu fui culpado. Porque é uma relação civil. Relação comum não tem consumo. Só que se eu estou lá no estacionamento do Aurélio e chego e falo, tenho aqui o meu bem, porque nunca é o Cássio, né? Sempre é o Rolex, nunca é a Bic, sempre é uma Jamais, O celular sempre é a geração que vai sair daqui 6 meses. E eu estava rodando com o piloto. E eu trouxe lá na China. Eu estava fazendo o piloto, exatamente. E a mala, então, o guarda-roupa que tem... O guarda-roupa, então, é fenomenal, né? Sempre tem uma mala de roupa maravilhosa, mas tudo bem, bem ao caso. Mas a gente tem que evitar isso. E aí eu vou lá e falo, senhor Aurélio Spark, eu estava aqui com a minha mala, o meu tinha um notebook. Se ele entrar na ação, como acontece comumente, e alegar isso, tinha meu carro lá dentro, ou o carro foi roubado e ele alega que tinha esses bens pessoais, ou ele fala que só levou esses bens dentro do carro, ele, estacionamento, tem que provar que o bem não estava lá dentro. Ou seja, tem que fazer uma prova praticamente negativa. Não existe, ele nunca vai conseguir isso. E aí, porque aqui, você nunca sabe se existia, né? Como que você prova a não existência de algo que você não sabe se existiu, né? E por isso que tem essa inversão da prova, porque eu consumidor aleguei, mas diferente da batida de carro na rua, eu não tenho que provar, eu alego, mas eu não provo. Quem tem que provar é o fornecedor do serviço. Isso é um dos ônus do fornecedor. Porém, a partir do momento que eu falo, mas o senhor me avisou, tá aqui, olha a informação aqui na placa, olha aqui no ticket. Juiz, eu deixei claro, eu informei. Ele não apresentou. E muitas vezes a gente vê ações que nem nota, ou nota com data depois do sinistro eles entram. Mas eu fiz o BO.
O BO está informando, desculpa, o BO é um boletim de ocorrência, muitas vezes unilateral, porque às vezes não está nem o representante de estacionamento para contradizer, e também, mesmo que se tiver, não vai ter muito o que contradizer ali, onde você pode informar o que quiser. Se eu quiser falar, olha, vou fazer o BO agora quando está chovendo, eu posso fazer. Não quer dizer que estava lá dentro os bens. Então, o mais importante é o estacionamento fazer essa comunicação clara. Ele traz numa parte, eu entendo que ele traz um pouco a responsabilidade, falando, se você quiser confiar, traz para mim, me entrega para o meu funcionário, mostra para o meu funcionário. Às vezes vai ter gente que vai querer fazer guarda-volume, como tem muitos estacionamentos que fazem um guarda-volume, dependendo da situação, dependendo também da relação que tem com o contratante do empreendimento, mas, ao mesmo tempo, eu garanto pela experiência que a gente tem, pelo que os nossos clientes reportam, a maioria das pessoas que não fazem essa entrega, e depois entram alegando que não viu, e acabam perdendo em juízo, o cliente perde, o estacionamento ganha, porque ele mostrou que tinha a placa avisando, isso reverteu de uma forma assim, satisfatória. É um alívio ver isso, é importante deixar isso claro. Então, é uma forma, Maria de Lourdes, de se prevenir. Com relação à cobertura em si, acho que eu deixei claro, e deixei até um motivo, mas caso eu não me lembro de cabeça, depois quiser depois passar os dados, aí eu vejo, falo com você especificamente para a gente conversar pontualmente, mas caso não seja cliente ou seja também, a gente fica à disposição para esclarecer o teu caso pontual, como eu falei, mas em regra é isso. Ok. Só para destacar, o Rodrigo da Carmob que você comentou, ele está aqui conosco e ele disse que no sistema dele a foto fica armazenada também na nuvem e impressa no ticket. E o Adriano Vordel perguntou, recomenda que você também conheça a solução Park Eyes, que depois nós vamos até entrar em contato contigo, Adriano, para a gente... Adriana, desculpe. Adriana, para a gente poder bater um papo, ver como é que a gente pode ajudar aí no processo de divulgação do teu produto. Então, são duas informações importantes aí. A gente está sempre procurando... Nós não somos só uma corretora de seguros que vende o produto, a gente gosta de dar para o cliente informações agregadas a isso, situações para poder atender a necessidade dele, que às vezes um parceiro não atende, o outro atende. Então, depois eu vou pegar o nome direitinho da empresa, ou ela pode me procurar. Muito legal essa interação. Eu vou pedir para a Adriana depois entrar numa das nossas redes sociais, né? WhatsApp, Telegram, LinkedIn. Eu tenho contato com ela. Legal. Com ela. Pode deixar que eu faça a ponte. Vamos fazer essa ponte aí para nos aproximar dela. Tá? Uma pergunta, voltando um pouco da moto, alguém perguntou aqui assim, se o cara, mesmo não usando a vaga específica para moto, mas se ele tomar os cuidados devidos no sentido de botar corrente, de amarrar a moto, isso minimiza a situação ou não? Isso, para uma seguradora, não serve como justificativa que motive a ele a comprar, a fazer esse pagamento desse seguro? Travou o início da pergunta. Ele tem a barra de ferro? Isso que eu não entendi. Travou. Ele tá. A pergunta, eu não. Não. Eu acho que a pergunta é assim: ele para a moto numa vaga de carro e coloca a corrente. Não resolve. Não, mas aí se ele coloca corrente numa barra de ferro ou numa argola que ele pôs só ali, tudo bem, não tem problema. Teve gente, uma vez, um cliente que mandou uma foto e perguntou se ele podia pegar, que estava no prédio onde ele fazia o serviço, os elevadores estavam sendo trocados. Aí todos os puxadores daqueles elevadores antigos, que é aqueles de alça, sabe aqueles antigos? Ele pegou os puxadores de alça, de ferro, e chumbou no chão se podia. Podia. Foi uma saída original, barata e funcional. E se ele pôs na vaga de moto ou na vaga de carro, não tem problema. O problema é não ficar solta na vaga de carro. Se cumprir a exigência da seguradora... Depende do lugar. 10. Mais uma questão em relação à moto. No caso de serviço de valet, como fica a recepção e guarda de motos? Uma situação curiosa, porque normalmente se ele vai deixar, ele vai acabar deixando a moto, precisa ver onde que ele vai guardar. Porque se deixar na via pública a moto, não. Mas se ele vai deixar num recuo de calçada dentro da exigência de ter a barra de ferro,
tem que nos comunicar na hora de fazer a pólice, aí a gente tem que deixar, aquela história que eu falei anteriormente. É muito importante o estacionamento, o diretor, o gestor, quem está fazendo a contratação do seguro, passar, quando for falar conosco, passar as informações claras da sua operação, porque às vezes foge um pouco da regra, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir atender, adequar ele. Talvez essa pergunta seja muito mais relacionada a ele deixar num serviço de valet do shopping. Eu vou para o shopping, em vez de usar o bolsão de motos, eu vou lá e ponho dentro do serviço de manobrista. Entrego para o serviço de manobrista e paro no estacionamento de valet. Ótimo, mas aí a gente precisa saber aonde que o manobrista vai colocar essa moto. Se ele deixar só com o pezinho dela, travada no pezinho dela, solta no meio de uma vaga de carro, é a mesma coisa. Pior ainda porque foi o estacionamento que deixou. Mas se ele deixar dentro de na área VIP, vai lá. Na área VIP ele mensurou lá que ele tem lá 10 vagas de moto na área VIP. Ele, em vez de deixar na barra de ferro, ele põe uma gaiola ali no canto para as 10 motos que ele recebe da área VIP. E o mesmo funcionário de estacionamento deixa as motos lá, tranca a gaiola, abre quando vai pegar. Melhor ainda. Eu acho que se é o que você falou, eu estou visualizando muito mais fácil de operacionalizar. Legal. Mas eu acho que a pergunta era nesse sentido. Tem uma pergunta aqui de diferenças entre estacionamento e valet. Existe alguma característica específica que deve ser observada quando eu tenho um ou outro ou não? As responsabilidades são parecidas e podem... E uma mesma apólice pode cobrir as duas? Sim, sim. Nós trabalhamos com apólices, é um dos diferenciais, apólices personalizadas, inclusive quando for mais de um local, a empresa tem 2, 3 locais, a gente consegue fazer uma única apólice, e cada local com a sua cobertura necessária. Então, eu tenho lá um local que é self-park, todo mundo tem que levar a chave. Eu não quero colisão, põe essa sem colisão. Mas eu tenho um local com valet, eu preciso do percurso. Eu preciso delimitar o percurso, eu preciso saber quais as ruas. Essa é uma característica que diferencia do valet. Tem que dar a cobertura do percurso, que é uma batida na via pública. Não é estacionar em via pública. Veja bem, estacionar em via pública não há cobertura em regra, porque não é nem, inclusive, permitido deixar o carro na rua. Então, não há cobertura. Mas o trânsito em via pública, uma batida na via pública, um roubo na via pública pode acontecer, nesse trajeto do valet, é uma particularidade que eu acho que responde e vai de encontro com a pergunta do Aurélio, tem a cobertura para isso. E no outro, eu estou dentro do terreno que tem uma rampa, quero ter colisão. Ok, a gente faz a cobertura com colisão, sem percurso, porque não sai na rua. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente fez uma apólice com 3 locais distintos, com 3 coberturas distintas, cada um atendendo a sua real necessidade do cliente. Legal. Temos algumas outras perguntas, Wellington, se você me ajudar aqui a filtrar. Um deles comenta sobre o Ademir Júnior, se cobertura de step, se isso entra junto com a coisa dos objetos. Grande Ademir, um amigo nosso aí, mas também está me deixando aí numa situação apertada nessas perguntas. Muito amigo, Ademir. Rapaz, eles sabem onde a coisa pega. E quer fazer a pressão em público, ao vivo, com um monte de telespectadores aí. Está na época de renovação, ele está querendo conseguir a cobertura. Não, step é uma situação também bem delicada, não há cobertura, tá? Por isso que a gente sempre orienta nas unidades, nas operações que dá para fazer um trabalho de checagem, seja com câmera, se é um lugar grande que você tem controle com cancela, por exemplo, a gente sempre orientou e dá certo isso, pôr a câmera embaixo para ver se o carro passou com o step, porque infelizmente, como grande parte dos números de sinistros, não só em estacionamento, mas tem uma estatística, agora de março para cá, aumentou muito o índice de fraude, mas já tem aí números que mostram que a maioria dos seguros tem um índice de fraude de 70%, mas conseguir provar isso é muito difícil. E aí entra para estacionamento, o índice de fraude principalmente de bens, step, é alto. Seja uma fraude intencional, porque o cara sabia que estava sem o step, que tinha perdido, estava com problema, alguma coisa, e fala que foi lá dentro, ou às vezes roubaram ele na rua e ele não sabia e vem falar que foi no estacionamento. Então, a prevenção do estacionamento é muito importante nessa situação. A gente tinha um aeroporto
no estado de São Paulo, segurado, vou fazer contar brevemente esse case que é interessante, e era no interior. E tinha muito dessas Hilux, essas picapes grandes. E começavam a levar, realmente era uma quadrilha que levava step todo dia. O que eles fizeram? Colocaram lá um espaço para o número adequado de vagas que eles sabiam que tinham ali, que mais ou menos o fluxo desses carros, colocou num espaço reservado, as pessoas iam lá perto, não ficou longe, então não acomodou todo mundo, e sempre tinha uma pessoa lá, sempre tinha um funcionário ali de olho. O índice praticamente foi para zero de step, zerou. Então, são situações que a gente faz essa consultoria, foi o que eu falei, às vezes não é tudo que a pólice cobre. Isso é uma situação importante. Eu pago o seguro, claro, tem que ter a cobertura, mas não é às vezes que a cobertura tem a cobertura. Volto a falar, a gente desenha, a gente tenta, tem muitos clientes que sabem que a gente faz todo esse trabalho de personalizar. Mas tem algumas coisas que depende da seguradora, não consegue, em geral. E por isso que é importante saber que não há. Não é o fato de ter o seguro que vai ter essa cobertura. Por isso que a gente coloca e volta àquele ponto que a gente já falou bastante, que a gente sempre gosta de ser muito transparente e deixar muito claro as condições que... Isso é importante falar, mas a FBB não é FBB. A FBB mostra, mas as exclusões, basicamente, são regras gerais de todas as seguradoras. Tá. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Por causa da pandemia, como fica uma possível prorrogação das apólices atuais ou desconto na renovação, por conta dos meses em operação, em eventos, casamento? Mais um negociando. O pior é ele negociando e criando. O melhor não é ele negociar, o melhor é ele criar jurisprudência e todo mundo negociar junto. O cara só pega a imagem. Tá negociado. Eu não sei exatamente que Eduardo que é, depois você me passa, mas assim, aí, já que levantaram a bola, eu vou cabecear. A FBB, desde o início, em março da pandemia, a gente fez um trabalho com todos os clientes que pediram, e os mesmos que não pediram, a gente conseguiu descontos nas renovações. É claro que tem aqueles que querem muito mais do que tem que receber, mas a gente conseguiu descontos nos estacionamentos, obviamente para aqueles que não tiveram sinistro, mesmo os que tiveram sinistro, a gente fez um trabalho muito forte disso, conseguimos prorrogações, isenção de juros, prorrogação da negociações bem particulares, dependendo de cada um. Eu brinco aí, até falar, a gente nunca trabalhou tanto como a gente trabalhou nesse período, sendo de final de março, abril, maio e junho. Os clientes sabem, a gente está tentando se dobrar aqui em relação a isso, e nunca recebeu tão pouco, porque a gente é só renegociação, é só prorrogação, é não receber. Então, a gente está fazendo todo um trabalho, e as seguradoras também estão sendo bem parceiras, prorrogando vigência, prorrogando prazo de pagamento, dando desconto. Então, o caso específico do Eduardo, depois, se quiser passar, o Elton, quem é, eu peço para ele me dar. É Autoparque, tá? Autoparque. Autoparque. Depois a gente vê. Aí é o caso particular, a gente vê, tenta ver, mas tenha certeza que tá sendo cortado na pele todo mundo, que o estacionamento a gente sabe que sangrou muito, foi muito difícil, está sendo muito difícil, mas estava todo mundo junto e não foi aquela história de não tem que fazer, tem que pagar, não. Foi feitas as prorrogações, foi feitas as alterações, foi isentado juros, na renovação tem desconto dentro do limite do possível e da análise pontual de cada caso. Tá. E a gente fez uma carta aberta no mercado, fizemos uma carta aberta ao mercado, mandamos por e-mail marketing, por uma série de meios de comunicação que a gente tem, avisando isso, não só para estacionamentos, como para todos os ramos que a gente trabalha, que estávamos imbuídos em conseguir as melhores condições possíveis. Onde muitas seguradoras fizeram isso, falando que ia manter o preço, a gente conseguiu desconto. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Evandro, da Multipark, que tinha até passado e ele repetiu a pergunta aqui. Quais são as exigências para a cobertura de seguro em operações remotas, sem a presença de colaborador? Grande Evandro Fole, deve ser o Evandro Fole, grande amigo nosso também. O próprio. É o próprio. Inoxidável, Evandro Fole. Tá no formal também. Você vê que eu tô bem de amigos, né? Só dá um Tá bem de amigos. Um pé desconto e vamos aí, por aí vai.
também é caso... foi uma das perguntas, foi dos pontos que eu falei quando o Aurélio me mencionou quais são as características que quando ele me pediu para ficar do outro lado da mesa, que como contratante do seguro, o que eu deveria pensar em perguntar para o corretor para ter na pólice de seguros. Aí perguntaria para a FBB, eu falaria aí, uma das coisas que eu falei, eu perguntaria sobre o funcionamento, se tem funcionário, se não tem, exatamente para essa questão do acesso remoto. Hoje não. Eu vou te falar que, inclusive, foi para a empresa dele em 2018. Eu lembro bem porque era um dia de jogo do Brasil, era Brasil e Croácia, alguma coisa assim. E aí me perguntaram, falou, olha, a gente está implantando uma operação remota assim, assim, assim. Eu falei, não, vamos dar um jeito, vamos conversar. E a gente já fez a gente tem, novamente, é uma situação que foge um pouco da regra geral, mas é negociada uma cláusula particular, desde que nos passe antes dessa situação. Então, se tiver alguma outra operação, Evandro, fale com a gente aí. Daqui a pouco já vai chegar um WhatsApp dele aí, a gente alinha direitinho. Isso dá para fazer. As seguradoras, e agora acho que mais do que nunca, não só seguradoras, como todo o mercado de estacionamento, mercado em geral, sociedade como um todo, está fazendo uma transformação muito rápida e para adequar as novas realidades que já eram antes do Covid, agora então mais ainda. E uma das questões que a gente já vinha se adequando, como eu falei, é a questão do acesso remoto. Muitas empresas, clientes nossos já fazem o acesso remoto, isso não é nenhum empecilho junto à seguradora, porque a gente fez as seguradoras entenderem. Inclusive, eu fui num dos clientes, eles tinham lá um painel de segurança, eu levei a seguradora para mostrar, falei, olha isso aqui, olha como funciona, abrindo a cancela aqui de São Paulo, abrindo uma cancela em outro estado, em Minas Gerais. Então, a gente faz também esse trabalho para abrir um pouco a mente das seguradoras. Tá bom. Está respondido, né? Tem uma pergunta aqui do Danilo da Estapar. Em alguns estacionamentos, há bolsões exclusivos para... Vai vir porrada, o Danilo vai me dar porrada também. Ele pergunta assim, em alguns estacionamentos, há bolsões exclusivos para motoristas de aplicativos, que não gera ticket. Em um sinistro, temos responsabilidade? Ainda bem que a gente Eu não acho tem que nada até a pendente. pergunta tem duas coisas aí, né? Uma coisa é o estacionamento ser responsável. Isso eu dou a resposta rápido, vou facilitar. Sim. Agora, se tem seguro ou não é com você. A responsabilidade está resolvida, né? A resposta é sempre sim, né? Essa pergunta é se tem seguro ou não. Mas aí depois a gente pode, se sobrar um tempo, a gente fala um pouco da responsabilidade como um todo, né? Porque não quase 99% a responsabilidade é sim, porque é uma responsabilidade objetiva. Mas não é sempre que você tem algumas pouquíssimas cláusulas que excluem a responsabilidade do estacionamento. Mas aí a gente pode fluir depois isso, se der tempo. Mas para responder o nosso amigo Danilo, ainda bem que a gente não está devendo nenhum sinistro lá para essa parte, senão ele ia cobrar aqui também. Está tudo em dia. Mas se eu entendi bem, o fato de ele estar num bolsão, mas se tiver alguma forma de comprovar que ele entrou, seja até por câmera, pegando a placa, perfeito, não vejo problema nenhum. Eu acho que foi isso a pergunta dele, né? É que eu acho que a preocupação dele é por não ter o ticket. Eu acho que a grande orientação precisa ter alguma coisa controlando ou comprovando que o carro existiu dentro daquele bolsão, né? Não tem o ticket, mas tem a câmera mostrando que ele entrou ou no bolsão ou no empreendimento como um todo. Isso aí. Que o bolsão eu entendo que é um bolsão interno específico ali do empreendimento que ele teve uma porta de entrada ou várias. Às vezes é até um estacionamento, um bolsão fora do empreendimento, tá? Se é fora, tem que ter o controle ali fora. Mas se ele é um bolsão interno que está dentro de um estacionamento, eu entrei aqui e andei X metros para entrar nesse bolsão e esse bolsão não tem controle, mas eu tenho controle que eu entrei aqui, beleza. Mas se eu tenho um bolsão externo que eu não tenho nada que me provou que eu entrei no bolsão, aí não. Tá. Eu espero que ficou claro, mas o Danilo também, qualquer coisa me procura. Ou procura o Igor, que é o nosso responsável de sinistro aí também, estamos à disposição a equipe toda. Tem uma pergunta do Fred Santos. Ele pergunta sobre aqueles claviculares, quadro de chave. Difícil de colocar todas as chaves dos quadros com uma garagem de alto volume. Como fica? E aí vou até emendar uma outra pergunta na sequência, do Rosivaldo, que está até perto da coisa, que ele pergunta sobre o seguro
da chave extraviada. Tá. Chave muito cara, né? Não, tem chave de 3.500 para cima. Já vou começar de trás para frente. A questão da chave é uma cláusula particular que a gente também está implantando com as seguradoras. É uma coisa, é mais um adicional que a gente faz junto com o carro reserva, junto com o danos morais, mais uma cobertura adicional. Temos outras, entre outras, que a gente está disponibilizando. Então, é um caso também tratado ainda. A cláusula da chave, como a gente também até falou com a passagem do bens particulares, que também estamos negociando, mas a chave também é uma situação, ela é um pouco mais amena do que os bens particulares, que ainda está muito incipiente ainda a discussão, mas a chave a gente tem já começado a fazer algumas coisas específicas para alguns empreendimentos, para algumas coisas particulares. Então, dependendo da situação, ele pode me procurar direto, que aí a gente trata o caso a caso dele, da necessidade. Realmente a chave é cara, a gente teve casos aí terríveis de chaves de Q5, BMW X6, que teve um caso de indenização de uma chave que no final dela, a brincadeira dela, deu 16 mil reais, porque o cliente não vem pedir sua chave. Se ele perde a chave, ele fala na cabeça dele, eu perdi a chave. Mas com quem tem essa chave? Então é uma pessoa que pode pegar essa chave e pode querer me sequestrar. Então ele pode querer, se eu estacionar, me seguir, olha a cabeça, se me seguir, ele pode ver que eu estacionei e pode pegar em um outro lugar e abrir. Então precisa trocar o cilindro. Só que não troca só um cilindro, troca os 2 cilindros, e não troca só uma chave, troca as duas. Aí ele vem com a conta de 16, 20 mil reais. Sem contar o chaveirinho da Louis Vuitton, né? Não, e quando não tá junto, o chaveiro da casa, que a porta é blindada da casa, que aí... Essa foi a segunda, a gente começou de trás para frente. A do claviculário do nosso amigo, fugiu o nome, Fred, né? Fred da Rico Park. Grande abraço para o Fred. A gente tem aí uma situação de orientação de pôr o claviculário e isso eu falei bastante na live que eu tive da semana retrasada, de colocar o claviculário dentro de uma operação que consiga, é uma orientação nossa, principalmente nesse momento de pandemia, onde está todo mundo com as garagens um pouco mais vazias, é fundamental seguir isso, tá? Porque a partir do momento que você está fazendo colocar, ou o cliente leva a chave, ou ele não leva a chave, mas deixa no quadro de chaves, o funcionário deixa no quadro de chaves, você está minimizando o risco dessa chave estar no carro, inclusive de perdê-la, deixando no carro, deixando no pneu, já minimiza com uma grande escala essa perda, mas ela minimiza também, de uma forma exponencial, a subtração do veículo sem violência, sem grave ameaça, que é o furto simples, sem arrombamento, que, em regra, não há cobertura nas apólices. Por isso a gente fala bastante, não deixa a chave no pneu, porque o carro some. Por que ele some? Porque o funcionário está lá em cima, por exemplo, se é um de 2 andares, e ele está lá mexendo no celular, ou foi manobrar um carro, ou foi no banheiro, e quando ele volta, opa, o cliente foi embora com o carro, estou vendo aqui na câmera, ele não está mais com o carro lá embaixo. Aí, quando de repente, na meia hora, aparece o cliente e fala, vem pegar meu carro. Aí vai ver na filmagem, uma pessoa entrou, pegou o carro e foi embora. Por isso que a gente fala para deixar a chave no clavicular. Inibe o meliante, que o meliante, ele já conhece. Claro que você tem o meliante que vai no acaso, que vai naquele momento, que a ocasião faz o ladrão, como minha avó já dizia. Ele vê que o funcionário não está lá. Ele vê que a chave está no pneu, vê que o carro bom está bem na entrada. Ele não vai no estacionamento que está com o funcionário na entrada, a chave está trancada no clavicular e os carros de maior valor estão para trás. Então, ele vai onde está mais fácil para ele. Ou um meliante que já conhece, já vai ali, já olhou uns dias antes e viu que as chaves ficam ali. Ele vai nesse cara. E se você tem as chaves no clavicular, ele não vai querer quebrar, se expor, demorar um pouco mais. Cada segundo para ele bandido usa o time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, ele não vai perder tempo com isso. Por isso que a gente orienta. Claro que cada operação tem a sua particularidade. Por isso que se o Fred depois quiser falar com a gente tenta alinhar a melhor situação para ele. Mas eu entendo, muita gente fica brava. Mas você não sabe como é difícil pôr as chaves. Nesse momento, eu acho que está bem mais fácil. Mas quando voltar a operação, se Deus quiser, o quanto antes,
Eu sei que é difícil colocar chaves no quadro de chaves, mas pelo menos coloca os carros de alto valor para trás com as chaves no claviculário, trava eles com os carros de valor menor. E vamos diminuir os riscos, fazer um gerenciamento. Isso não era o tópico, a gente já fez uma live inteira sobre isso, mais de 1 hora e pouco sobre isso. Então, é um tópico bem sensível, a gente pode falar depois outro dia, mas não é bem mas eu acho que vai de encontro com a pergunta e também não deixa de ser um auxílio para todos que estão ouvindo. Legal. Muito bom. Eu estava olhando aqui, dando uma vasculhada, tem algumas perguntas ainda que não foram respondidas, Paulo. Eu vou pedir para você, depois entra ali no chat e vê quais foram aquelas que não foram atendidas, para que você possa dar um apoio para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Queria registrar também que não foram poucos os seus clientes que entraram, elogiando a tua corretora, comentando da sua real especialidade nessa parte de estacionamento. Isso foi muito legal. Depois aí você faz favor de fazer o marketing de relacionamento com esse povo para manter a turma unida ao redor da FBB. Ok? Muito obrigado. Agradeço a todos de coração. Realmente a gente trabalha de madrugada, de dia, a hora que eles sabem, a gente está brincando de saque, a gente faz questão de nós sermos o saque, fazer o primeiro filtro com esses clientes, então eles acho que eles sabem, a grande maioria tem meu celular direto, 24 horas, que eu não tiver, só entrar em contato que eu dou, não tem problema, e a gente está fazendo esse marketing de relacionamento. Infelizmente, muito do marketing de relacionamento é em cima do sinistro, né? Mas é o nosso cartão de visita, a gente tem que entregar ele. Uhum. Muito bom. Eu vou deixar, então, os microfones para os seus agradecimentos finais. Já queria registrar aqui não só a nossa gratidão e o nosso muito obrigado pela tua boa vontade de vir aqui conversar com a gente e, sem dúvida nenhuma, já deixar marcado ou já deixar aqui convidado para uma próxima live, porque a gente viu, diante das perguntas, que tem muita coisa ainda a ser explorada nesse mundo de seguro, de responsabilidade civil. Então, já queria o teu compromisso de a gente futuramente voltar a conversar. Mas fica aí o nosso microfone à tua disposição, Paulo. Aurélio, Wellington, Fernando, em nome de vocês três, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço o convite, o compromisso já está firmado, é o dia que o Wellington aí mandar, que ele não pede, manda, a gente vai estar aqui, porque nem metade do que eu tinha anotado de falar, a gente conseguiu falar, e agora que eu vi que já foi mais de 1h25. Então, eu deixei passar um pouquinho por causa daquele... A gente já vai anunciar uma próxima live, então. Então, pode guardar contigo que a gente vai anunciar a sequência desse assunto. Fechado, tem bastante coisa para a gente falar. Realmente, uma coisa que a gente fala bastante aí, e eu quero sempre, ter, e a gente tem, graças a Deus, clientes fiéis, clientes que a gente tem uma retenção muito grande, porque a gente não quer que escutar deles, eu pago o seguro e não tive retorno. Não, ele paga o seguro e vai ter o retorno na hora que precisa. A gente tem a gratidão de fazer isso para eles, é o nosso trabalho, tá? Eu vou sempre estar, em nome do Flávio, que é o fundador da empresa e da nossa equipe, a gente vai estar sempre à disposição deles para o que fugir do nosso alcance, a gente não vai medir esforço para tentar alcançar de alguma outra forma. Agradeço a participação deles, de vocês, estamos à disposição, nós temos aí, só fazer o jabá. Nossa, já está chovendo perguntas aqui, desculpa, que está vindo um monte está chovendo um monte de perguntas aqui. Eu tenho que abrir um call center para responder. Então, a gente já deixa aí nosso comprometimento em voltar. Agradeço a atenção de vocês, espero não ter sido bem objetivo no objetivo, e fazer um jabá só de deixar nossas redes sociais, estamos à disposição de todos. Por favor. Seja pelo site, que é o fbbseguros.com.br, seja pelo Instagram FBB Seguros, o Facebook FBB Seguros. Aí a gente depois tem os celulares diretos, que o pessoal já tem, depois aí eu passo para cada um. Que mais? O canal no YouTube. Acabei de estar esquecendo que é novo, a gente lançou. Aí o Wellington, depois, se puder disponibilizar, eu ponho essa gravação dessa live no nosso canal, que é o canal no YouTube FBB Seguros. Já tem uma outra live lá.
Então, a gente está tentando reinventar também para eles. A gente vive e respira para os nossos clientes amigos, que são a maioria amigos que a gente conhece. Muito obrigado mesmo. Eu acho que assim, é um mundo a ser explorado, principalmente para deixar claro para eles, para na hora que precisar não ter problema. Muito E fazer bom, prevenção também, né? Depois podemos falar de prevenção também. Às vezes, esse é um serviço que as seguradoras fazem que é muito importante, né? Que é sinalizar, colocar toda a tua experiência a serviço dos nossos clientes. Eu te agradeço, então, mais uma vez, Paulo. Pessoal, muito obrigado por ter nos assistido. Eu acho que o Fernando queria colocar alguma coisa. Fala alguma coisa, Fernando. Uma sugestão, Paulo, para uma das próximas lives. Você falou muito em prevenção, quer dizer, independente do seguro, eu vou ter menos problema se eu tiver maior prevenção. Legal seria você pegar um case, um exemplo de um cliente teu que tenha bastante ação e que mostre nas entradas, na moto, tudo que ele tem feito para minimizar e reduzir os riscos. Você deu um exemplo legal do aeroporto, que separou os carros. Eu já vi garagem de moto parando vagas para motos mais valiosas e com tamanho. Então, acho que seria legal trazer alguém que mostre fotos, alguma coisa bem do que pode ser feito para melhorar a prevenção. Isso seria muito legal. Perfeita ideia, Fernando. Vamos fazer. A gente já tem até material. Temos materiais já, alguns a gente já tem pronto, outros a gente pode pedir autorização para os nossos clientes. Algumas formas de campanha que a gente fez e deu certo, alguns trabalhos de prevenção também que deu certo. Vamos fazer isso sim, muito legal a ideia. Ok. E aí a gente faz a gente faz um briefing antes com vocês, muito bacana. Muito agradeço pelo apoio de sempre. Bacana. Inclusive, eu me comprometi na outra live, quem estiver ouvindo, que teve na outra live que a gente fez, a gente está fazendo uma cartilha de prevenção. E acho que pode ser mais um caminho aí. A gente já está. É uma cartilha que vai ser feita a milhares de mãos, porque a gente vai passar para os nossos clientes quais são as dores que eles têm para a gente poder também colocar nessa cartilha. E eu acho que esse trabalho que o Fernando está falando, acho que vai ser bem legal também. E fazer em conjunto. Vamos agregar para o mercado. Muito bom. Isso já temos aí, então, até o tema da próxima live. Aguardem, nos sigam nas nossas redes sociais, porque com certeza, rapidamente, nós vamos voltar com o Paulo para falar sobre esses temas, ok? Eu gostaria só de fechar, além de agradecer ao Paulo, mas trazendo para vocês os nossos próximos eventos, que são bem interessantes também, tá? Nós vamos ter, no dia 26 de junho, às 17 horas, novamente uma outra live falando sobre por que investir em treinamento à distância. Esse é um material que a gente tem se especializado fortemente e nós temos aí algumas informações bem interessantes e essa eu recomendo que vocês assistam. Ok? Bom, é isso, pessoal. Eu gostaria, então, de novamente agradecer a presença de todos, esperando que tenha sido útil para vocês e espero que vocês estejam conosco, então, lá no dia 26 para a gente falar sobre treinamento à distância. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.